Sejam bem-vindos àquele quadro que todo mundo acompanha aqui no meu canal, que é o... Eu não sei o nome do quadro. Não sabe o nome do quadro, cara? Analisando dividendos, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Quem é você? Sou o Vitor Montezuma, Head da Suno Research, estou aqui com o Thiago, que hoje a gente vai falar do... Banco do Brasil, a gente vai analisar Brasil. os dividendos do Banco do Brasil, que recentemente pagou um dividendo acima da média, né? Dia 22 foi a data com, ou seja, já passou, né? Isso não significa que ele não vai pagar dividendos no futuro, provavelmente vai. Mas para você que não recebeu os dividendos do Brasil, tem uma oportunidade hoje. Se encerra as inscrições do Suno Challenge hoje. O Suno Challenge é o nosso mecanismo de recrutar jovens universitários. Se você quer trabalhar aqui conosco na Suno, faça esse convite, clica aqui abaixo, se inscreva no Suno Challenge. Fala aí, 15 segundos o que é o Suno Challenge. Suno Challenge é um dos maiores desafios universitários do país, onde a gente junta universitários do Brasil inteiro e faz uma série de desafios. Então são fases e os universitários que vão progredindo ao longo das fases chegam ali na grande final, onde em torno de 5 participantes apresentam um case para nossa banca de analistas, onde o Thiago também faz parte, e o vencedor ganha R$5.000, um almoço com o Thiago e tem a oportunidade de trabalhar aqui na nossa área de análise com os melhores analistas do Brasil. É isso aí, então vamos correr para o Banco do Brasil. Monte, funciona assim, né? A gente pega 5 critérios e analisa e dá de 0 a 5 estrelas, né? O primeiro critério que a gente analisa é o critério de dividend yield, e o Banco do Brasil pagou nos últimos 12 meses, frente à cotação atual, 9,32%. É um dividendo acima da média. Hoje o dividendo médio das empresas brasileiras está ali na casa de 4, 5%. É o dobro disso. Portanto, o Banco do Brasil recebe a primeira estrela. Tem algum comentário? Tem um comentário. Se você considerar isso na cotação atual, Sim, né? 2, verdade. 3 meses atrás, a cotação do Banco do Brasil estava cerca de 30% a 40% menor do que hoje. Então esse dividend yield aí de 9% pode ser um yield on cost, caso você tenha comprado no valor de 28, de 30, muito maior do que esse. Chega aí a 16% de dividendos. É um número bastante expressivo para uma empresa que tem dividendos recorrentes, né? O banco, assim como alguns outros setores como energia, ele tem um payout alto, ele tem um fluxo de caixa previsível e ele acaba pagando dividendos com bastante recorrência. Então o Banco do Brasil ganhou aqui a nossa estrela. Ó, a gente está aqui no Status Invest, dá para ver que a cotação lá em dezembro era por volta de R$28, chegou até um pouquinho abaixo aqui, 27 alguma coisa, um pouco acima aqui, 31, mas vamos trabalhar aqui com 28, indo na linha do que você falou, Monte. Pagou R$9 em cima da cotação atual aqui, né, que é 41 e pouco. Isso significa que seria, sei lá, uns 13%, estou fazendo a conta aqui de cabeça, seria uns 13% sobre a cotação de quem comprou ali em dezembro do ano passado. Exatamente. E assim como a maioria dos bancos, esses dividendos são quase que perenes, né? O fluxo de caixa é muito previsível, então quem recebeu esses dividendos provavelmente, se mantiver a ação, vai receber muito em breve um novo pagamento. Então vamos para o segundo critério, Montezuma. A gente analisa aqui o dividend payout. Vamos pegar os últimos 10 anos e o nosso critério é o seguinte: se pagou acima de 100, é 0 ou meio, dependendo da circunstância. Mas como todos os anos, desde 2013, o banco pagou menos de 100%, teve aqui 2013 pagou 61% de payout, o ano que pagou menos, ó, esse ano aqui pagou só 27% de payout, teve alguns anos aqui na casa de 30%, né? O payout para esse ano deve fechar aí na casa de 40%, é um guidance que o próprio banco dá para os investidores. A gente pode ver que o Banco do Brasil ele nunca deu um passo maior que a perna, né? Ele sempre pagou bem menos do que lucra, o que deu uma certa folga, e inclusive fez com que o banco tivesse um patrimônio crescente ao longo do tempo que permitiu ele crescer a carteira de crédito. Portanto, mais uma estrela para o Banco do Brasil. Perfeito. E até para explicar um pouco melhor o que o Thiago está falando, o payout é o dividendo distribuído sobre o lucro que a empresa teve naquele ano. Então, se a gente está falando de um número maior do que 100%, a gente está dizendo que a empresa está distribuindo mais do que ela lucrou, o que geralmente não é saudável, porque não é sustentável. Então, a gente sempre tem uma expectativa que a empresa distribua menos dividendos do que ela lucrou, justamente para reter uma parcela desses lucros. E esse lucro retido ele pode ser usado para várias coisas. No caso de um banco, ele geralmente é usado para aumentar o patrimônio e, portanto, a possibilidade, né, de ampliar a carteira de crédito. Isso significa mais dividendos no futuro. Então, o banco cresce conforme ele tem mais patrimônio. Ele permite uma alavancagem também maior. Então, o Banco do Brasil está dentro aí do nosso critério, payout abaixo de 100%, ainda assim distribuindo um bom yield,
tá bem saudável aí o balanço do banco, né? Exatamente, mais uma estrela, totalizando 2 estrelas para o Banco do Brasil. Ô Monte, o terceiro critério aqui que a gente analisa é o crescimento dos dividendos. E aqui a gente consegue ver, né, o dividendo por ação ao longo do tempo. 2022 ainda não acabou, deve pagar ainda mais, né? Ele deve lucrar aí quase entre 9 a 10 reais por ação e pagar uns 40%, ou seja, vai pagar uns 4 reais aqui de dividendo talvez. Você vê aqui que esse ano já pagou 2,70, então vai ser um dividendo recorde. E se a gente for ver ao longo do tempo, é um dividendo que cresce, né? A gente vai ver que tem volatilidade, não é em linha reta, né? Aqui em 2016 caiu, mas ao longo do tempo é um dividendo que cresce. Mais uma estrela no critério crescimento e a gente vai analisar a volatilidade deste pagamento já no próximo critério. Mas para mim é um banco que cresce e tem premiado seus acionistas com dividendos crescentes ao longo do tempo e esse ano vai ser dividendo recorde. E é importante também você olhar não só o crescimento dos dividendos, mas dos lucros que sustentam esses dividendos. Tem uma lista das empresas americanas que cresce o dividendo constantemente, chama de Dividend Kings, né? Os reis do dividendo. E não necessariamente essas empresas são saudáveis financeiramente. Elas vão crescendo o dividendo, muitas vezes às custas do crescimento do lucro. Não é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil esse ano está lucrando recordes e está distribuindo também dividendos recordes. Isso sempre é um bom sinal. Então, mais uma estrela aí para o Banco do Brasil, que além de ter um payout saudável, está apresentando dividendos crescentes ao longo do tempo. Uma coisa que não é critério aqui, né, Monte, mas que vai na linha do que você falou, é a evolução do patrimônio líquido. A gente pode ver que todo ano ele cresceu o patrimônio líquido. O patrimônio líquido basicamente é o dinheiro que os acionistas colocaram lá, seja no IPO lá atrás, seja os lucros acumulados. O Banco do Brasil fez um IPO muito tempo atrás, de lá para cá foi praticamente lucro acumulado. E o que a gente pode ver é que o que não foi distribuído na forma de dividendos foi retido e fez com que o crescimento existisse do patrimônio. Praticamente todos os anos o patrimônio cresceu muito em linha com o que você falou aí. E o crescimento do patrimônio para um banco é fundamental porque permite a ampliação da operação. Então, o Banco do Brasil, que lá para março do ano passado tinha uma carteira de crédito em torno de 770 bi, hoje já está operando uma carteira de mais de 880. E isso é fundamental para que os rendimentos dos empréstimos deles aumentem, portanto, o lucro aumente e, consequentemente, os dividendos aumentem. Então, o Banco do Brasil está seguindo aí o script correto de gestão patrimonial e, por isso, ele está ganhando aí as nossas estrelas. Monte, vamos para o quarto critério, que é a volatilidade de dividendos. E aqui a gente pode ver que, por exemplo, em 2013 ele pagou 2,30, 2016 pagou só 74 centavos. Não é em linha reta, tem uma certa volatilidade. O critério que eu utilizo nesse quadro aqui é que se visualmente caiu, e caiu aqui de fato, mas não foi para zero, eu dou meia estrela. Se a volatilidade é pequena, porque é muito difícil ser linear, né? Ainda mais no Brasil, que é um país que tem sua volatilidade macroeconômica, eu dou meio. E se tiver pouca volatilidade, eu dou uma. Se tiver uma média volatilidade, eu dou meio. Para mim, o Banco do Brasil nunca bateu em zero, ó. Todos os anos pagou dividendo, portanto, eu não irei dar zero, porém também não acho justo dar um. Vou dar meia estrela no critério de volatilidade de dividendos. Você concorda comigo? Perfeito, eu concordo. Eu acho que tem um ponto a ser considerado também, que é o setor de atuação. Às vezes, empresas onde tem uma maior previsibilidade de fluxo de caixa, vamos falar então do setor elétrico de transmissão, eles potencialmente têm uma menor volatilidade dos dividendos por ter também uma menor volatilidade no fluxo de caixa. Quando a gente está falando de um banco, principalmente no Brasil, onde você tem uma taxa de juros que saiu de 2 e foi para quase 14, e antes disso estava também em 2 dígitos, é muito mais difícil você ter uma distribuição estável e crescente de dividendos. No longo prazo, o Banco do Brasil vem crescendo os dividendos, acho que esse é o ponto mais importante. O segundo ponto que você mencionou, ele nunca foi a zero, o que também é um ponto importante. Mas também concordo que não deveria dar uma estrela, dado que no ano aí de 2015 e 2016, o dividendo do banco experienciou uma queda. E é importante a gente até falar um pouquinho de 2015 e 2016, porque lá em 2014, 2013, 2012, o Banco do Brasil ele acelerou o crescimento da carteira de crédito, trouxe algumas operações que não foram tão boas e por conta disso a rentabilidade do banco lá em 15, 16 foi prejudicada, né? E por isso até pagou menos dividendos. Então eu acho que aqui está explicado porque tem meia estrela, né? Tem
decisões, muitas vezes políticas, que foram tomadas no passado, que impactaram o resultado, que impactaram dividendos, e está aqui, né? A gente pode ver que teve uma pequena queda lá em 2015, 2016 dos dividendos, então meia estrela para o Banco do Brasil, de 4 estrelas, 3,5. Monte, antes de falar do último critério aqui, o Banco do Brasil é o Banco do Agro, e a Suno também lançou o seu FIAGRO para quem gosta de dividendos, né? Eu queria fazer o convite para você conhecer o SNAG 11, né? O nosso fundo, vou botar o link aqui na descrição. A Suno Asset tem este fundo, o SNAG 11, que financia a cadeia do agronegócio, mais especificamente a cadeia da soja, e para quem gosta de dividendos, ele vai pagar dividendos mensais aos seus cotistas. Conheça aqui o SNAG 11. Vamos lá para o quinto critério. Ô Monte, o quinto critério que a gente analisa é a alavancagem, né? E para banco, a alavancagem a gente analisa o índice de Basileia. O Estados Invest, apesar de ser uma máquina, ainda não pega a Basileia. Vamos falar com o pessoal para pegar a Basileia lá, mas tem o site de relações aqui com investidores. A gente pode pegar o relatório da administração, deixa eu ver, sumário de resultados. Vamos no sumário de resultados, certamente deve ter aqui. Aqui, ó, a gente pode ver a Basileia do banco, são vários índices de capital. A gente vê aqui que para capital nível 1 tem 15%, capital nível 2 mais 2% que dá 17%, capital principal 12%. São índices de Basileia muito confortáveis. Os bancos brasileiros, eles têm uma Basileia acima da média. Se a gente for ver os bancos estrangeiros, eles têm uma Basileia bem menor que a nossa, ou seja, operam com muito mais alavancagem, né? Depois a gente pode até fazer um trabalho aqui de comparar a alavancagem, mas não só o Banco do Brasil, os bancos brasileiros, eles são mega capitalizados, então a alavancagem para o Banco do Brasil e para todo o sistema financeiro nacional, pelo menos os grandes bancos, não é uma preocupação. Você concorda? Eu concordo. A alavancagem hoje do Banco do Brasil é um pouco maior do que foi no ano passado, mas é bem menor do que foi no passado. Se você pegar 5, 6 anos atrás, o banco operava muito mais alavancado e no último ano ele teve um crescimento da carteira de crédito bastante expressivo, o que reduziu o índice de Basileia. Mas ainda assim, com um conforto bastante grande, bem acima do mínimo do limite regulatório. Então eu concordo, o Banco do Brasil está com uma Basileia bastante saudável, com uma carteira de crédito saudável, acertou também a questão da governança corporativa. Você até citou lá no ano de 2016, 15, algumas decisões políticas que, enfim, impactaram a rentabilidade do banco. Hoje eu arrisco dizer que é um dos bancos dentro do Brasil com uma das melhores governanças, e isso se reflete tanto na carteira de crédito, na rentabilidade, nos lucros recordes e também no índice de Basileia, que hoje é bastante confortável. Então vamos dar 0 aqui. 0 estrelas? É. Por que 0 estrelas? Não, dá 1, né? Temos que dar uma estrela. Tava só testando que você estava prestando atenção. Então beleza, terminou aqui com mais uma estrela. Se somar tudo, 4,5 de 5 estrelas, né? Se fosse uma nota de 0 a 10, seria uma nota 9. Para quem gosta de dividendos, Banco do Brasil está aprovado. Você tem algum comentário adicional de Banco do Brasil? Não, acho que a gente cobriu praticamente todos os fatores que são importantes dentro do banco. Tem alguns pontos que acabam não entrando nesses critérios, governança, carteira de crédito e etc., que também são importantes de você analisar quando você está investindo num banco, mas tudo se reflete nesses indicadores que a gente falou, né? Então, lucro crescente, dividendo crescente, Basileia saudável, são pontos fundamentais quando você está falando de risco, principalmente investindo em banco. Então, para quem gosta de dividendos, eu também acredito que é uma boa oportunidade, é uma boa empresa que hoje está sendo melhor gerida do que nunca e com um balanço mais saudável do que nunca. E você, jovem, tem aqui o Suno Challenge, que a gente te convida a participar, né? É uma série de provas que você vai fazer aqui e os mais bem colocados vão ganhar uma série de premiações. Aliás, só de participar já tem premiação. Tem premiações, tem descontos, tem uma série de oportunidades, inclusive desenvolvimento para vocês, né? Tem aulas com os nossos maiores especialistas, o Thiago vai dar aula, eu vou dar aula, Alberto, Baroni vão dar aula. Então são pessoas renomadas aí do mercado ensinando você a investir melhor. Basta você se inscrever, o link vai estar aqui na descrição. E hoje é o último dia, então aproveite isso. A gente abriu as inscrições por mais alguns dias, justamente a pedido de vocês. Recebemos muitas reclamações que não deu tempo de se inscrever, então a gente estendeu o prazo aí por mais um dia e você pode se inscrever. Clica aí na descrição do vídeo no link e faça a sua inscrição. É isso aí, não deixe para depois. Suno Challenge é a sua chance de entrar no mercado financeiro com nós. E se você não é universitário, mande para o universitário que você conhece, filho, sobrinho, cachorro, quem estiver fazendo faculdade, manda pra gente que a gente vai
ter o prazer aqui de participar com ele no Suno Challenge. E se você quiser se aprofundar a respeito do Banco do Brasil, a gente deixou um link na descrição do Suno Drops gratuito, relatório que a gente preparou para você entender um pouco mais do Banco do Brasil, que obviamente não é só isso que a gente mostrou aqui, uma análise profunda vai muito mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e bota aqui nos comentários qual a próxima ação que você quer que eu analise em Analisando os Dividendos. Tchau, tchau.